necessário. Salve, salve, rapaziada! Você que acompanha aqui o canal mais necessário de toda essa internet. Uau! Qual que é, Nenê? É o Necessário Podcast. Quase travou. O cara esqueceu o nome do Necessário. É nada, rapaz. Felizão da vida. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje nesse episódio especial, que é esse número que tá passando aqui, que eu não decorei o número do episódio. Começou o ano, a gente não conseguiu decorar ainda. Não. Tá bom, tá e certo. olha quem que tá com a gente hoje. Pastor Denis Santana! Uau! É isso Grande aí. homem. Você tava muito aguardado aqui, viu? Opa, é O nóis, pessoal hein? tava te querendo muito aqui, hein, pastorzão? Ó. O pessoal tava pedindo Pastor Denis. Vamos lá. Isso aí, estamos aqui. É isso aí, tem muito assunto pra falar com o pastor Denis aí, mas antes eu preciso fazer, primeiro de tudo, pra começar, Renê. Hoje Vamos o Yuri lá. não tá aqui, quero justificar a vocês, o Yuri não pôde estar com a gente, ele passou aqui de tarde, conversou comigo, celebrou comigo, porque hoje é um dia muito especial. Opa, é verdade. Olha o que os States me mandou, que chegou hoje aqui, ó. Vou mostrar pra vocês em primeira mão aqui, ó. Olha aqui, Renê. Opa! Aí, pastorzão. Isso é coisa de Deus, hein? Aqui, ó, vou abrir pra vocês aqui em primeira mão, ó. Aí o pessoal queria saber o que eu fui fazer nos Estados Unidos. Eu fui lá dar uma pressão no povo. Que não vinha o negócio, pastor. Não vinha, entendeu? Já tinha. Agora ele vai falar que foi ele que fez chegar Não, aqui. veio, com certeza. Opa! Você Olha- tem dúvida disso? Coloca essa caixa ali, Renê. Aqui, ó. Aqui, meu povo. Hoje, nesse dia especial, Nós estamos gravando numa segunda-feira. Segunda-feira. Olha o que chegou pra nós aqui, ó. Ah, meu filho. Olha que chiqueza, Que Renê. maravilha, coisa linda, hein? Dá uma olhada aí, pastorzão. Muito bom, muito Coisa bom. top, muito hein? bom. Coisa top demais, né? Eu não vou comemorar muito, porque nós vamos comemorar muito no episódio de 100 mil. Mas eu preciso falar uma coisa muito importante pra você. Isso aqui, ó, que eu tô segurando na minha mão, é muito mais do que números. É muito mais do que status. Isso aqui é um cumprimento de uma promessa na minha vida, tá? Isso aqui foi uma promessa que foi liberada sobre a minha vida e que hoje eu posso celebrar a fidelidade de Deus. Eu dedico esse prêmio aqui ao meu pai, primeiramente, que me ajudou a construir todo esse estúdio, aos meus amigos, a Igreja Reino Vivo, que está assistindo agora aqui. Eu lembro que eles fizeram uma campanha, quando eu lancei o canal, para eu conquistar os primeiros 100 inscritos, para eu conseguir mudar o nome para Necessário Podcast. Então vocês fazem parte dessa história, a cada amigo que se inscreveu, a cada pessoa que nos ajudou a chegar nesse número, todos os convidados, todas as igrejas, toda a galera, eu dedico esse prêmio a vocês, muito mais do que número. Isso aqui é um cumprimento de promessa pra gente, Renê. Com certeza, uma bela de uma conquista. Eu estava aqui pensando numa frase que eu escrevi essa semana sobre prestigiar, né? Então, é quem conquista, né? A nossa conquista. Então, prestigiar é acreditar. Então, a todos aqueles que nos prestigiam ali no YouTube e para celebrar conosco essa conquista maravilhosa, com certeza, a cada um de vocês, a cada um que se inscreveu, a cada um que mandou. A gente sabe, tem relatos de pessoas, pastor, que passa a madrugada quando descobre o Necessário Podcast e volta lá do início, lá do princípio e vê todos os episódios e convida e manda para as pessoas. É por isso que nós estamos caminhando, avançando e com certeza porque Deus está na frente puxando. Como o pastor William falou, isso aqui é nada mais, nada menos do que uma promessa que foi liberada, né? Nós somos movido Por uma linha profética. na linha profética. Então tá aí E a prova. uma promessa que tornou realidade hoje. Hoje. Com certeza. Olha aí. Maravilha, O pastor visualizou isso aqui muito antes de acontecer, lembra, pastor? É verdade. O pastor foi usado por Deus para falar. Então, assim, estamos muito felizes, gente, por tudo que Deus tem feito aqui por nós. Quero dedicar esse prêmio para vocês e falar que da onde veio isso aqui vai vir muito mais. Muito né? mais. Eita, Muita coisa maravilhosa. Muita coisa vai acontecer. Eu já vou parar de falar nesse assunto, mas antes eu preciso falar uma coisa muito importante. Eu não ia fazer esse projeto mais, gente. Isso aqui não estava nos meus planos. Eu tinha abandonado isso depois que o meu pai morreu. Eu não conseguia fazer o programa. Você que está comigo desde o início sabe. E o Necessário nasceu num tempo muito difícil da minha vida, onde esse plano do Necessário, esse sonho acabou com a morte do meu pai.
E através de uma palavra profética, eu decidi continuar. Eu romper essa barreira, gravar o primeiro. E quando eu gravei, eu encontrei muita gente que é meu amigo que falou assim, cara, podcast tem muito. Cara, podcast é difícil. Mais um. Cara, é só mais um. Não é bem assim. Não coloca sua expectativa aí. A gente tinha 4 inscritos naquela época. E hoje, eu posso olhar para isso aqui e pensar, caramba, dia 31 de dezembro bateu 100 mil. Hoje nós estamos aí no meio de janeiro já com 115 mil. 115 mil inscritos, que maravilha. Então, assim, gente, acredite nos seus sonhos. Se você tem uma promessa de Deus, siga em frente, vai pra frente, rompe essa barreira, fecha o seu ouvido para aquilo que falam, porque Deus é fiel, né, pastor? Isso aí, tudo tem um tempo determinado, né? E todo começo não é fácil. A gente sabe, nós que acreditamos em Deus, cremos que é Deus que move. Quando chegar o dia, a hora de Deus mover, meu irmão, Ele vai derrubar as barreiras e vai tornar aquilo que era uma promessa em realidade, sonhos em realidade. Nosso Deus é tremendo, a gente precisa somente acreditar, confiar nele, que as demais coisas ele vai fazer na nossa vida para a honra e glória dele. Com Maravilha. toda certeza. Eu me lembro do mundo. que quando eu agreguei aqui no Necessário Podcast, que eu entrei já no, praticamente, vamos dizer assim, no meio desse projeto, né? Aqui, o pastor William falou algo bem marcante para mim, que se tornou muito marcante. Ele falou assim, contou toda a história, né, do pai dele e tal, e eu entendi todo o contexto. E ele falou assim, olha, eu falei pro meu pai, e agora eu vou falar para você, que esse programa vai dar voz para os desconhecidos, para aquelas pessoas desconhecidas. E quando ele falou desconhecido, eu fiquei meio assim, mas não é no sentido de menos importância, né? Porque assim, como que alguém vai conhecer o pastor Denis estando lá nos Estados Unidos, estando lá em Brasília, estando em todo canto lá do na mundo? Alemanha. Lá na Essa Alemanha. semana eu atendi uma pessoa lá da Alemanha que não sei como descobriu o meu contato, mandou uma mensagem e comecei a conversar com essa pessoa. Ela disse que já assistiu 3 vezes os episódios e que está mudando a vida dela. Isso está motivando ela a buscar mais a Deus, a querer mais as coisas de Deus. E isso é para a honra e glória de Deus. É uma ferramenta que ainda tem muitas pessoas que não têm noção o tamanho do poder dessa ferramenta que vai transformar vidas. Eu tenho toda a certeza que uma palavra liberada para uma pessoa pode transformar a vida dessa pessoa. Com certeza. Isso é maravilha. A gente fica muito feliz com a placa, mas como o pastor acabou de falar, não é isso. Isso não nos vangloria, né? Isso não deixa o nosso ego acendido, mas sim saber que é Deus, é um projeto de Deus e é uma maneira da gente evangelizar, fazer o evangelho, fazer aquilo que Deus disse que era para nós fazermos com excelência. Justamente, eu volto a bater na tecla. Uma palavra vinda de Deus, ela vem com o poder de transformar vida. Eu vou entrar aqui num assunto, mas eu vou entrar nesse assunto. Uma palavra rema, uma palavra profética liberada para alguém, transforma a vida como? Um exemplo de um testemunho que eu vou contar aqui. Lá pelo ano 2011, por aí, 2008, para ser bem preciso, eu estava ministrando na cidade de Chapecó. Na época eu viajava muito e Chapecó era como se fosse uma segunda casa minha. E numa noite fria de julho, 2 coisas aconteceram, muitas coisas, mas 2 marcaram. Que hoje os 2 são pastores. Eu estava ministrando num bairro chamado Saíque, numa igreja, e de repente eu olhei para um jovem lá no meio da ministração e falei para ele: hoje Deus te trouxe aqui para mudar a tua história. E você não vai fazer o que você estava pensando em fazer, porque hoje Deus está te abraçando e está mudando a tua história. Só falei isso. E terminou aquela cruzada evangelística que eu estava fazendo. E de repente passa-se anos. Lá pelo ano de 2017, por aí, eu desço, na época eu fiz uma viagem de ônibus. E quando eu desci na rodoviária de Chapecó, 6 horas da manhã,
Olhei e vi aqueles irmãos lá servindo café e de repente alguém gritou, Pastor Denis, amém. Não sabia quem era. Eu posso ir aí te dar um abraço? Eu disse, sim. Você não lembra de mim, né? Eu digo, não. Eu sou aquele jovem que você falou lá na igreja do Saíque, lá do bairro Saíque, naquela noite fria. Eu tinha entrado naquela igreja e aquele dia eu falei, é a última vez que eu vou entrar na igreja evangélica, porque eu vou sair daqui, eu vou tirar minha vida, eu sou um drogado, eu não consigo me libertar das drogas. E naquele dia, quando o Senhor apontou para mim e falou aquelas palavras, eu saí dali com a vida transformada e hoje eu estou fazendo esse trabalho aqui voluntário, um trabalho que todos os domingos de manhã eu venho aqui com essa equipe e sirvo café aqui para as pessoas que dormem na rodoviária. O senhor quer tomar um café? Eu disse, opa, vamos tomar o café. Tomei um café lá com eles e ele me abraçou, chorou ali e disse, Deus usou o senhor para mudar a minha vida. Eu digo, não, Deus é tremendo, porque uma palavra, ela tem poder de mudar a vida. Uma palavra mudou a minha vida, pastor. Quando eu estava nas drogas, quando eu estava tentando tirar a minha própria vida, num dia de domingo, uma senhora de uns 60 anos chegou para mim, isso lá em Belém do Pará, eu sou paraense, sou de Belém, e eu estava numa roda de uns 8, 9 pessoas ali, de repente essa senhora chegou com um folheto que eu lembro como se fosse hoje, eu gravei esse versículo que tem nesse folheto, que está dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu estava nessa situação. E sabe qual foi a palavra que mudou minha vida? Hoje, para mim, ela é uma palavra que não gera um impacto, mas naquele dia gerou um impacto. Qual foi a palavra? Jesus te ama. Quando ela falou Jesus te ama, eu quase levei um tombo. Balancei e disse, o quê? Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Eu disse, que amor de Jesus, olha aqui a minha situação, olha como eu estou bêbado, drogado, você vem dizer que Jesus me ama? Não ama nada. Ela disse, Jesus te ama e eu vou te ver lá na casa do Senhor. Eu pensei, não, essa velha está de brincadeira comigo. Ela me deu o folheto, que eu já citei aqui. Peguei aquele folheto, amassei, ia jogar fora, de repente coloquei no bolso de uma bermuda, que eu estava, né? E cheguei em casa de madrugada e todas as noites eu saía, mas todas as noites, quando eu chegava em casa, eu lia esse folheto. E não passou-se 6 meses. Eu estava entrando numa igreja evangélica. E que igreja que eu entrei? A igreja que ela tinha profetizado para mim que Jesus me amava. Daquele dia, aquela voz ecoou dentro do meu ouvido, que aonde eu estava, aquela voz estava, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Eu ia para a festa, lá em Belém tem muita festa, paraense sabe, e eu ia para a festa, estava lá na festa, Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Eu estava me drogando, Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Eu estava bebendo, Jesus te ama, tem um plano na tua vida. Foram 6 meses essa voz ecoando dentro do meu ouvido, até um dia de quinta-feira, eu lembro benzinho como se fosse hoje. Eu nunca andava pelaquela rua. E nesse dia eu enchi o bolso de drogas, peguei uma arma e saí. Eu disse, não, eu vou acabar com a minha vida. Eu sou uma desgraça. Falei bem assim, eu sou uma desgraça, eu sou um infeliz. Eu gero também esse transtorno para minha família. Eu dou maior prazer, não. Eu gero maior tristeza no coração da minha mãe, de toda a família. E saí. E quando eu vou passando em frente da igreja, aquela voz mais forte, Jesus te ama e tem um plano na tua vida, entra aqui. Eu cutuquei em alguém que estava comigo, que também estava drogado, e disse, eu vou entrar aqui nessa igreja. Ele falou, você está doido? Nós entrar na igreja de crente, eles vão dizer que nós estamos a fim de alguma irmãzinha aí da igreja. Eu disse, eu estou entrando. Quando eu falei, eu estou entrando, ele me acompanhou. E eu cheguei lá, era um culto de oração. Os irmãos tinham terminado a oração e aí olharam para mim, como eu vivia ali naquele reduto, naquele bairro ali, muitos irmãos passavam, pastor. É isso que eu digo, que hoje
Ainda existe irmãos que se dizem irmãos, quando vê uma pessoa bêbada, quando vê uma pessoa drogada, eles passam longe para não passar perto dessa pessoa. E muitos daqueles irmãos passavam longe, porque eu estava na esquina, bêbado, drogado, e de repente, quando eu entrei na igreja, eu olho quem que está lá, a senhora que tinha me evangelizado. Aí o inimigo, nessa hora não foi Deus não, essa hora foi o inimigo. Tá vendo? Ela não falou que ia te ver aqui na igreja dos crentes, agora você está aqui no meio dos crentes. E eu tentei voltar, mas parece que me travava que para trás eu não ia. Eu ia para frente, para trás não. E o pastor terminou a oração, né? Ele levantou e disse: jovem, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Ele te trouxe hoje aqui para mudar a tua vida. Você pode aceitar Jesus? Eu balancei a cabeça que podia, mas como eu estava armado, o bolso cheio de drogas, cigarro, e disse: eu não vou dobrar o joelho. Ele: não, eu vou orar assim mesmo. Orou, e naquele dia eu saí daquela igreja como se fosse hoje. Saí jogando as drogas, o cigarro que eu tinha, e levei só a arma, e cheguei em casa com uma paz que eu nunca tinha tido aquela paz. E daquele dia em diante, isso faz 25 anos que eu sirvo a Deus através dessa palavra liberada: Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Então o poder de uma palavra profética, ela transforma a vida, ela muda o cenário da vida de qualquer pessoa. Com toda certeza. Eu acredito muito na palavra profética. Minha vida gira em torno de uma palavra profética. Acredito que a do Renê também, a minha família. Nós, graças a Deus, temos a graça de andar com homens proféticos, mulheres proféticas que têm vida no altar e que nos ajudaram muito no caminho. Hoje o programa começou totalmente diferente, né? Eu ia falar agora, né? Quebrando o protocolo total. Começou totalmente diferente. Então você já sabe de todos os nossos patrocinadores. Está passando aqui para você no QR Code a Master Biodigestores, que é a nossa patrocinadora Master. Tem a MB Corretora de Imóveis, que você pode procurar o Renê para alugar uma casa aqui, para vender sua casa, para vir morar em Foz, é com o Renê. Tem o canal Necessário que está passando aqui embaixo, que você tem que se inscrever lá também. Esse é importantíssimo. Necessário comentar, porque breve a gente vai começar a falar lá também. E o pessoal já tá me cobrando. E aí, o necessário comentar e tal. Eu falo: calma, minha gente. 2025 apenas está começando. Esse pessoal é muito afobado, Tem pastor. muita coisa para 2025, né? Não, o povo tá me cobrando lá. Cadê o episódio que vai estar o pastor Denis, o pastor Elias, a pastora Daniele, a missionária Shirley? Cadê? Gente, calma lá. Calma, eles querem meu um filho. com... Não, o episódio comemorativo de 100 mil, Vai eles ser a querem todo galera. mundo. Uau, E então para vai reunir ser... esse povo, tá? Cara, a gente vai fazer, mas calma, meu filho, calma. Para que isso aconteça, a gente tem que conciliar a agenda de 4 pessoas distintas. A gente tem que ter o equipamento necessário para fazer, que a gente não tem. Eu ainda tô articulando como que nós vamos fazer isso, mas esse episódio vai rolar, porque a gente prometeu, vai rolar. Com certeza, vai rolar. Vai rolar. Então tá, dito isso, tá passando aqui embaixo também você que quer ofertar no Necessário, faça a sua oferta, meu querido. Faça a sua oferta no Necessário. A gente nos ajude. Isso E mesmo. você sabe, irmão Renê, como a gente já falou, isso aqui é uma ferramenta. Com certeza. Tem pessoas que ainda não têm noção do tamanho dessa ferramenta que Deus deu ao pastor William, aí agregou você, que isso vai transformando vidas. Tem pessoas que ouvem uma palavra profética, ouvem um testemunho, e isso motiva. Eu sei como que funciona, porque é anos que a gente está pregando o evangelho, e como eu falei, uma palavra tem poder de mudança, uma palavra vinda de Deus. Então, quantas pessoas que às vezes estão tristes, desanimados, encontram o Necessário e começam a ouvir uma palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e quando vê a pessoa diz: oh, Deus falou comigo, de hoje em diante eu vou lutar, eu vou acreditar que se fulano venceu, eu também vou vencer, Deus vai me dar graça, e Deus vai te dar graça mesmo, você vai vencer, você vai chegar aonde você determinou, em nome de Jesus. Eu sempre ouso em dizer que o ser humano tem que ter metas, tem que ter sonhos, tem que ter alvo. E o nosso alvo maior tem que ser Cristo Jesus. Ô, glória. Com toda certeza. Esse episódio tá totalmente fora do protocolo que eu preparei aqui para falar. Então, assim, já que a gente tá falando nesse assunto, você que tá me assistindo, você que é empresário,
você que tem uma empresa, você mulher que é empresária, você que quer ofertar um equipamento para nós, não precisa mandar dinheiro não. Oferta o equipamento. Eu vou dar 4 microfones novos pro necessário. Pronto. Fechou. Eu vou dar 4 fones novos pro necessário. Pronto. Eu vou dar uma câmera. Qual câmera vocês precisam? Entre em contato com a gente que a gente manda. Com certeza vai agregar muito e a gente vai chegar nesse propósito de fazer ao vivo para vocês. Eu tenho certeza que quando começar a ser ao vivo, a gente vai pular de um programa semanal para no mínimo 2, 3 programas. Mas até lá, gente, tem que ter paciência com a gente, porque aqui é complicado. Eu sei que eu já falei várias vezes, mas como sempre tem gente chegando, vale a pena reforçar. Por que que a gente bate em cima do ao vivo, minha gente? Porque, por enquanto, o nosso programa é gravado. Às vezes você está assistindo aí e acha que é ao vivo. E não é. E assim... Só no chat aqui, ó. Olha só no no chat. eu falando pra você aqui. Então é o seguinte... A diferença do programa gravado e ao vivo é o tempo de edição. Então, sim, por que vocês vão conseguir fazer 2 programas ao vivo semanais? Porque nós não precisaríamos, não vamos precisar fazer a edição, porque terminou, tá no ar. Enfim, é isso aí, meu filho. Entre em contato comigo que a gente conversa mais. Eu quero aproveitar muito o pastor Denis que tá aqui. E se você comentar e a entrevista começa depois do menino de ver, eu vou te excluir do canal, tá? Se você falar pro povo pular tudo que a gente falou, vocês enrolam demais, eu vou te excluir. Você já tá sabendo. Agora começa a entrevista, pastor. Eu achei que já tava no meio já da entrevista. Olha. Pastor Denis, meu querido. Maravilha. Pastor, o que aconteceu lá em Breves, na cidade de Bagre, lá no Pará? É uma história que nós estamos... O que aconteceu aqui? Fala pra nós. Isso aí foi no ano 2010 ou 11, por aí. Eu fui nesse lugar, em Bagre, mas tive que ir a Breves, de Breves a Bagre, e foi num rio chamado Rio Mucajatuba. E nesse rio ali tem uns irmãos evangélicos. E antes disso eu já tinha ido há anos atrás e passei uma temporada lá. E ali eu tive o privilégio de ir. Para mim foi um privilégio, porque eu gosto de aventura. Eu tive o privilégio de ir ao mato, ao lago, que é diferente do nosso lago aqui. É um lago que não anda pessoas de barco, é um lago muito longe da beira de rio. Então, só que quando chega essa época de setembro, outubro, o que acontece? A maioria dos incêndios são o ser humano que vai lá e taca fogo mesmo. E lá eles tacavam fogo nessa época, anos atrás, e os peixes ficavam ali dentro de um córregozinho. E o que acontecia? Eu fui nesse lugar e ali eles começaram a tirar uns peixes de um buraco lá chamado, um peixe que chama tamuatá, é um peixe que dá na região do Pará ali, outro chamado jejum, e tem também a traíra, que dá bastante nesse lago. E junto com aqueles peixes tinha um peixe chamado peixe elétrico. E eu meti um facão lá, levei um choque do peixe elétrico. Aí outro dia eu fui pescar, eu gosto de aventura, fui pescar lá chama-se casco, só cabe 2, 3 pessoas. Fisguei um peixe elétrico, ele passou por debaixo da canoa que eu estava, e eu peguei o facão e fui cortar ele. Quando eu peguei o facão para cortar, ele jogou o facão uns 2 metros da minha mão. E eu dei aquele grito, ah! E aí eu não sabia, né? Cara, marinheiro meio de primeira viagem. Depois eu fiquei sabendo que tem uma árvore lá, uma espécie tipo de uma árvore chamada aningueira. Essa você corta e bate ele que ele não dá choque. E aí outras pessoas me falaram, não, quando você for cortar o peixe elétrico, você não pode levantar o facão. Você tem que, da onde você pegar o facão, cortar. E ele não tem tempo de disparar o choque. Mas essa foi as aventuras, né? Mas o lado espiritual também foi muito gratificante. Porque eu ia para lá, ficava meses. E eu vinha de lá chorando. Porque as pessoas são simples. Naquela época lá, tinha pessoas que, para falar com você, ela colocava a mão aqui na frente de vergonha. E tinha pessoas que vinham de longe para ver o missionário que estava naquele lugar. E a gente começava a falar de Jesus, começava a pregar o evangelho.
E toda casa lá nessa região, ela tem eles chamam lá de ponte, que pode ser o trapiche. E quando chegava o dia de retornar, aquilo que me fazia chorar, porque eles corriam para a cabeceira daquela ponte ou trapiche com um pano e ficavam acenando, até aquele barquinho sair, porque eu tinha que pegar um barquinho para pegar um barco maior para ir para Belém. E ali eu vinha com o coração triste e ao mesmo tempo chorando, e ao mesmo tempo eu sabia que era o tempo de eu retornar. Então eu fiz muito esse tipo de trabalho missionário e teve um lugar que eu ganhei muitas pessoas. Eu não cheguei lá não para pregar, fazer uma pregação como a gente faz nas igrejas. Deus me deu uma estratégia. O que eu fazia? Eu montava um quadro e começava a contar uma história do nascimento de Jesus, por que Jesus nasceu, por que Jesus morreu. Aí todo mundo ficava, como assim? Eu dizia, ele morreu para nos dar um direito de ter vida eterna, para nos dar salvação. Então tem jeito para mim, eu tenho como ter essa vida eterna? Eu digo, tem, é só você entregar a sua vida a Jesus e seguir ele que você terá a vida eterna. E foi um trabalho muito fantástico ali nessa região de Bagre. E hoje eu louvo a Deus, sabe, de ter tido essas experiências para lá. Hoje eu estou em Foz do Iguaçu por uma palavra profética também. Olha como a palavra profética ela movimenta. Eu estava em Brasília, num monte chamado Monte do Pessu. Quem é do DF sabe, esse monte era 24 horas na época que eu estava em Brasília. Você podia ir o horário que for, tinha gente lá orando. 1 hora, 2 horas, não importava o horário, tinha gente orando. E um dia eu cheguei lá de madrugada e eu vi essa pessoa uma vez. Essa pessoa falou para mim bem assim, eis que eu sou Deus que falo contigo, e para te saber que eu sou Deus, eu vou te levar para as fronteiras. Eu não sabia nem o que era isso. De repente, e você não se preocupa não, que eu vou cuidar de ti, em todas as áreas da tua vida eu vou te abençoar. Eu pensei, não, nunca vi essa pessoa, não sei nem o que é fronteira. E de repente, quando eu vi em 98, 99, eu não estava aqui em Foz do Iguaçu, vi em 99, vi em 2000, e aí comecei Brasília, Foz do Iguaçu, Brasília e Foz do Iguaçu, e eu amava Brasília, eu dizia, não, eu posso ir para qualquer lugar, mas Brasília vai ser a cidade que eu vou morar. E de repente o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra profética e disse, eu não falei que eu ia te levar para as fronteiras? Arrume as suas coisas e vá para a fronteira, que eu tenho um projeto contigo lá. E eu vim, e hoje estou nas fronteiras aqui, Brasil, Paraguai e Argentina. Deus é tremendo. Que coisa incrível, né? O pastor falou a gente tem falado muito da palavra profética, né? Que nós somos movidos pela palavra profética. O pastor William vai lembrar muito bem. Inclusive, isso está gravado, claro, porque nós estávamos no estúdio aqui, nós gravamos com o Senhor. Quando Deus tomou a sua vida e o Senhor, no finalzinho, o Senhor profetizou essa minha ida para os Estados Unidos. Né? Eu não sabia. Né? Você lembra disso? Está gravado. Então, essa é a diferença quando você... Primeiro é acreditar. Eu penso nisso. Se você não acredita, não vai acontecer. Justamente. Você falou um ponto-chave aí. O que acontece? Quando você recebe uma palavra profética liberada para a sua vida, você tem que fazer, primeiro passo, acreditar. E quando você acredita, você vai procurar ficar no centro da vontade de Deus. Aí Deus vai concretizar, quando você menos espera, ela está acontecendo, ela está tornando que nem hoje aqui, ó, tornou uma realidade. Era uma promessa que agora está aqui, uma realidade. Então, esse é o segredo, você receber uma palavra profética, você não ficar ansioso, mas você ficar no centro da vontade de Deus. Porque quando Deus fala algo, Ele só quer que nós obedecemos e ficamos aonde Ele quer que nós estejamos. Você lembra do Isaac? O Isaac estava no meio de uma crise, ele ia embora da cidade de Gerar, mas de repente o que aconteceu? Quando ele foi se despedir do rei Abimeleque, o Senhor Deus falou com ele, mora nesta terra que eu serei contigo e te abençoarei. Ou seja,
Em outras palavras, Isaac, fica no centro da minha vontade, porque quem está no centro da minha vontade não vai ter crise. Ainda que a cidade esteja em crise, mas você vai ter prosperidade. Você vai ter conquista, você vai conquistar numa época de crise. E assim eu vejo a obediência na vida do ser humano, quando ele entende o que é isso, Deus falou, eu tenho que obedecer, eu vou viver o sobrenatural. Agora não adianta Deus fazer promessa. É um exemplo aqui muito claro. Deus fez promessa que eu ia pregar. E se eu não procurasse estudar a Bíblia, não procurasse fazer instituto teológico, ficasse lá, não, mas Deus me prometeu que eu vou pregar, não preciso estudar a Bíblia, não preciso fazer a minha parte, você acha que eu ia tornar um pregador? Não. Quando eu entendi, Deus me prometeu, eu vou fazer a minha parte. A minha parte é estudar, é ler a Bíblia, estudar, e Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E a obediência entra em ação. Que não adianta Deus prometer para pessoas desobedientes que o que vai acontecer. Às vezes eles vão atrasar, vão sofrer um monte, vão fazer pessoas sofrerem, porque a pessoa, quando sai do centro da vontade de Deus, ele sofre e faz alguém sofrer juntos. Lembra do Jonas? Então é isso aí, irmão Renê. Essa é a palavra que nós temos que ter sempre viva ela. Deus falou, Deus vai cumprir. Eu vou fazer a minha parte, eu vou obedecer, vou ficar no centro da vontade de Deus e Deus vai cumprir. Amém? Amém. Na verdade, o maior desafio de uma palavra profética, quando você recebe, é você entender e ter paz com o fator tempo. Esse aí que é o negócio. Eu tô vivendo coisas na minha vida hoje, eu vou fazer 40 anos esse ano. Coisas que eu recebi palavra profética que ia acontecer quando eu tinha 18. Olha aí. E eu vou fazer 40. E tá acontecendo esse ano. Então, assim, a gente tem essa predisposição em achar que... porque você controla o tempo, você vai ali, você sabe exatamente o que você quer saber, digita no Google, aparece rapidinho, você acha que tudo é na hora. Mas Deus, ele não trabalha com esse tipo de tempo. Deus é o dono do tempo. Eu já ouvi várias pessoas falando assim, Deus tem pressa. Deus tem pressa para te abrir. Cara, eu quero falar para você uma coisa. Deus não tem pressa. Não existe pressa. Só tem pressa aquele que anda atrasado. Deus não se atrasa. Ele é o dono do tempo. Só quem tem pressa é quem está atrasado, pastor. Ele sai correndo porque ele está com pressa. Deus não tem pressa. Deus sabe exatamente o dia de fazer acontecer. Outra coisa que é muito determinante na nossa vida, na vida de muitas pessoas que eu vejo, Deus fala algo, e isso gera uma ansiedade. Não é que a palavra que Deus falou gera. É o ser humano que começa a ficar ansioso. Meu Deus, Deus falou e tal dia vai acontecer. Não, se Deus falou, descansa. Na hora certa, Deus vai cumprir. Ele só quer que você fique no centro da vontade dele. Aí ele cumprirá aquilo que te prometeu. Deus não trabalha na ansiedade. A Bíblia já diz, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Então, não fique ansioso quando Deus falar algo para você, mas creia, tenha fé, obedeça, fique no centro da vontade de Deus e você vai viver as promessas como realidade na sua vida. Com toda a certeza do mundo. Pastor, quando o pastor veio as primeiras vezes aqui no Necessário, o pastor levantou uma questão muito forte sobre a Ilha do Bananal, se tornou até um meme. Porque todas as vezes que ele vinha, ele falava, não, porque na próxima eu vou falar da Ilha do Bananal. E ele nunca falou o que aconteceu nessa ilha. Hoje é o dia... É hoje? Hoje é o dia que você vai falar da Ilha do Bananal. Ilha do Bananal. O que rolou eu lá? achei, o senhor quer deixar pro próximo episódio? Aí nós vamos fazer um episódio exclusivo sobre a Ilha do Bananal. Ou o senhor quer falar agora? Não, vamos falar. Já que estamos em Só 2025. que eu vou começar do começo até o fim. Mas nós temos esse restinho de ano, dá pro senhor começar a contar. Eu vou começar desde o começo até o último dia que eu fiquei lá na Ilha do Bananal. Então vai, mas tem muita coisa pra falar aqui, meu filho. Uau. Vai lá. Eu estava em Brasília. O Espírito Santo falou comigo. Arrume a sua mala e vá para a Ilha do Bananal. Aí tinha um amigo meu chamado Cristiano. E o Cristiano, eu liguei para o Cristiano e disse, eu estou indo para a Ilha do Bananal, estou indo para Palmas e de lá a Ilha do Bananal.
E eu disse, olha, Deus falou comigo que é para mim ir também. Mas tem um porém, eu não tenho dinheiro. Você vê como que Deus trabalha totalmente na contramão do que nós achamos e pensamos. Como é que eu vou? Ele disse, tem um ônibus que sai 4 horas. E eu já comprei a passagem aqui no plano piloto. Eu disse, então eu vou embarcar em Taguatinga. Só que o que acontece? Eu não tinha dinheiro, mas Deus mandou eu arrumar a mala. Eu fiquei sentado lá, depois eu disse, não, se Deus falou para arrumar a mala, então eu vou arrumar a mala. Arrumei a mala e me veio aquele desejo forte de ir num caixa eletrônico que tinha uns 100 metros da igreja, onde eu estava numa base missionária lá em Brasília. Foi lá, passei o cartão. Olha como as coisas marcam na vida da gente. Isso faz mais de 23 anos. 24 anos isso faz, para 25 anos. E passei o cartão. Quando eu passei o cartão, R$101. Pensei, nossa, deve ter sido um amigo meu que na época era corretor lá em Brasília. Eu até capturava uns imóveis para ele e de repente ele vendia, me abençoava. E aí eu liguei para ele, fulano, você vendeu aí, me abençoou? Não, pastor, eu ainda não vendi, mas assim que eu vender eu vou te abençoar. E eu digo, não, porque entrou um dinheiro aqui na minha conta. Aí eu pensei, não quero nem saber agora de onde veio. O importante é que eu estou sacando, estou comprando passagem e indo para Palmas e depois para a Ilha do Bananal. E aí peguei o ônibus. Pegamos o ônibus às 4 horas, fomos a Palmas. Chegamos lá às 5 da manhã, alguém foi nos buscar, um amigo desse meu amigo Cristiano foi buscar nós na rodoviária. E ficamos lá durante o dia, já pegamos um ônibus para uma cidadezinha chamada Sandrolândia, cidade pequena. E ali, quando chegamos ali, já aconteceu um milagre. Eu sempre fui eu digo que isso é uma obediência. Eu sempre avisei meu pastor onde eu estava, quando eu chegava, que estava tudo bem. Na época não tinha celular. Eu tinha um celular, mas não pegava em todo lugar. E comprei um cartão e foi ligar no orelhão, eu e ele. De repente vai passando um senhor com uma muleta e aquele senhor para. E eu lá falando, pastor, cheguei bem, estamos bem aqui. De repente o que acontece? Aquele senhor para. E o Espírito Santo falou, ore por ele que eu vou curar. Ora por ele que eu vou curar. Como eu não conheço ele, cheguei agora. E ele parou, ficou ali, nós terminamos a ligação, aí algo profético entrou em ação e uma palavra liberada. Pode ir para sua casa, Senhor, crê em milagres. A palavra foi essa, Senhor, crê em milagres, eu creio em milagres. Então pode ir para sua casa. Jogue fora essa muleta, à noite nós vamos estar na igreja aqui, igreja tal, e você pode ir lá para testemunhar. E fomos embora, descansamos, estávamos cansados. Quando foi à noite, fomos na igreja, numa igreja que tinha lá, e quando chegamos lá, olhamos aquele senhor vindo, subindo o degrau da escada da igreja e vibrando, dizendo, eu joguei fora a muleta. E nisso o comentário na cidade já tinha tomado de conta que alguém tinha mandado fulano jogar a muleta fora, e ele jogou a muleta e correu a notícia na cidade, a igreja lotada para ver os missionários que tinham mandado fulano jogar fora a muleta. Até aí, beleza, estamos na cidade. De repente, esse meu amigo disse, amanhã nós vamos para a Ilha do Bananal, mas não tem transporte. Eu disse, vamos de a pé. Não, é muito longe de a pé. Eu sei que ele deu um jeito lá, arrumou uma carona, num caminhão que ia para uma fazenda lá de um senador muito famoso, inclusive foi até preso esse senador. Tinha pista de avião no meio dessa fazenda, imensa fazenda. Chegamos lá de carona, descemos na beira de um rio, tinha uma base da FUNAI. Isso já de tarde, eram aproximadamente umas 3h30. Fomos lá na base da FUNAI, se informamos, tinha 2 índios lá jogando sinuca. Aí perguntamos para eles, é longe a aldeia de vocês?
Não, se vocês saírem agora, às 5 horas vocês estão lá. 5 horas, 5h30, vocês estão lá. Era aquele horário de verão na época. Dava 7 horas, tinha sol ainda. E eu olhei para o meu amigo, ele olhou para mim, e nós vamos de a pé mesmo. Aí o índio disse, se vocês forem à beirando do rio, vocês chegam mais rápido do que pela estrada. Eu olhei para ele e disse, é nós. E começamos, só com uma mochilazinha nas costas e andamos. E deu 5 horas, deu 6 horas, deu 7 horas, meu amigo. 7h30 já estava querendo escurecer. E 8 horas já estava escuro. Aí a gente via arrasto de onça, jacaré com as costas dessa largura, assim, de quase 1 metro de largura, comprimento. Jacaré imenso mesmo. Aí esse meu amigo dizia, nós vamos morrer. Eu dizia, você vai morrer. Eu não, tem promessa de Deus, a onça vai nos comer, vai comer você. Eu não. De repente a gente olha, vê uma canoa passando para um lado, já é escuro. Aí eu disse, é ali a aldeia dos índios, vamos caminhar até lá. E demos um gás ali, já no escuro mesmo andando, e a canoa foi para lá e voltou. Eu disse, eles mesmo, é os índios que devem morar ali, vamos chegar lá. Chegamos lá, não era índios, eram 4 pescadores que estavam lá, até porque nós se perdemos. O rio era um rio só aqui, chegava aqui ele fazia 2. Aí um ia para o rio Javaé, o outro ia para o rio Verde. E nós, em vez de entrarmos no rio Javaé, nós pegamos o rio Verde e fomos. Aí quando eu avistei esses pescadores que voltaram, eu achei que era índio, né? E foram para um lado e voltaram. Cheguei lá e gritei, não se assuste não, nós somos missionários, estamos indo para a aldeia Javaé. Vocês são loucos, a aldeia Javaé está longe daqui, vocês estão no Rio Verde. O rio Javaé ficou para o outro lado. Aí eu disse, poxa, só comigo, né? Mas chego aqui, deito aqui, nós vamos dormir aqui essa noite, nós estávamos muito em cima nesse rio, deu umas horas lá da tarde, deu uma agonia, falou. E começamos a ficar agoniados e descemos. Nós íamos acampar do outro lado desse rio, que tem menos onça, e acabamos indo lá e acabamos voltando para esse lado que tem mais onça. Aí eu pensei, eu digo, Deus está no negócio, né? E começamos ali, deitamos, descansamos um pouco e disse, a minha mão pesou que eu enchi a panela de comida. Toma café, aí tem café, deitamos, aí eu comecei a falar de Jesus. Eu e meu amigo começamos a falar de Jesus para os 4 pescadores, né? Aí, para resumir, os 4 pescadores eram da igreja, mas estavam desviados, como eles falam, né? Da presença de Deus. E aí começaram a chorar e começaram a dobrar o joelho e se reconciliar com Jesus. E falaram, a hora que nós chegarmos daqui, nós vamos procurar o nosso pastor, nossa igreja, vamos servir a Jesus. Eu sou músico, o outro eu também sou, nós vamos voltar para a igreja. Aí eu entendi o porquê que Deus fez a gente se perder, aparentemente desviar do caminho certo, né? Mas Deus é tremendo. Dormimos lá, quando foi no outro dia, eles desceram, né, de barco e nos levaram, tudo numa canoazinha. Aí eles falaram, nós vamos deixar vocês num caminho que tem aí, que é um caminho que os índios vêm pescar. Aí vocês saem por esse caminho, seguem esse caminho, vocês vão chegar na aldeia Javaé. Que quando a gente fala aldeia Javaé, Ilha do Bananal, você acha que é pequena, não é imensa, é uma ilha gigante. E dentro dessa ilha tem várias aldeias com vários idiomas diferentes. Não é a mesma língua que eles falam. Eu não tinha noção, achei que era. E esse meu amigo, ele já tinha mais noção do que eu. Aí ele disse, não, nós vamos então por aqui, vamos chegar lá. E andamos. Andamos a manhã inteira, atravessamos um rio no nado, um rio que não era muito largo, com jacaré, tivemos que atravessar. Aí andamos para o outro lado, chegamos numa aldeia. E o meu amigo falou com o cacique. Na época eu tinha ganho um relógio bonito, banhado a ouro, um empresário lá em Brasília tinha me abençoado. O cacique já olhou e disse, índio quer relógio de branco. Eu falei para o cacique, branco é mais... índio é mais branco do que branco. Aí, índio quer relógio de branco. Peguei o relógio. Um índio fica bonito com relógio de branco e não me devolveu o relógio.
E o meu amigo disse, nós queremos fazer uma palestra aqui. E aí o cacique deu um grito lá numa língua, que eu não sei qual era essa língua que essa aldeia falava. Reuniu índio de todo lado. Aí o cacique disse, amanhã vocês vão dar a palestra, vocês vão ficar aqui, vão dormir aqui. Amanhã vocês vão dar a palestra. Aí quando chegou a tarde, isso me marcou. Chegou à tarde, eu vi duas índias, bem as mais antigas da aldeia, mastigando um monte de mandioca. Mastigava mandioca e jogava num negócio chamado alguidal. Alguidal de barro, que eles fizeram tipo uma bacia grande. E jogava, cuspia, mastigava. E de repente eu pensei, eu disse, não, isso aí deve ser coisa de índio. Está tirando o suco e jogando o bagaço fora. De repente eles cobriram aquilo com uma folha e deixaram de um dia para o outro. Quando foi de manhã, o cacique deu um grito lá e veio os índios. O cacique pegava aquilo e ia servindo, de um por um. Aí eu cutuquei no meu amigo e disse, vai chegar a nossa vez. Você tá doido? Não, vai chegar. E para o índio você não pode dizer não, é uma desfeita para eles. Aí chegou o cacique com umas cumbucazinhas de barro lá. Branco aceita? Aceita. De manhã em jejum, branco tomou. Branco quer mais? Não, branco está cheio. Mas o intuito era o quê? Pregar o evangelho. De repente terminou aquela cerimônia ali, aquele café. Aí o cacique falava uma língua, alguém traduzia, né, para nós. E reuniu toda a aldeia e começamos a falar de Jesus. Eu lembro até a mensagem que eu preguei lá nesse dia, sobre a mulher que tinha o fluxo de sangue. Eu disse, não sei por que eu vou pregar essa mensagem, mas é essa que Deus está me tocando. E para resumir, quando nós começamos a orar, eu nunca vi tantos milagres acontecerem num dia só, num local só ali, como nessa aldeia, pastor. Deus curava pessoas instantâneo, pessoas que tinham ferida, pessoas que estavam doentes, Deus curava instantâneo. Baixou uma unção de cura naquele lugar, que todas as pessoas que estavam enfermas foram curadas, e nós perguntamos no final, né, se alguém queria entregar sua vida a Cristo. E aí o cacique foi o primeiro a levantar as mãos. Quando o cacique levantou as mãos, toda a aldeia levantou as mãos e aceitaram a Jesus, e nós saímos de lá glorificando a Deus. E ficou uma promessa de voltar. O meu amigo voltou, depois ele foi para Brasília, arrumou 2.000 calça jeans e levou lá para essa aldeia. Eu não consegui mais voltar e até hoje eu não voltei. E para voltar já viemos por outro caminho. Então, eu louvo a Deus. Aí na volta também nós não tínhamos dinheiro. Olha como é. Às vezes as pessoas dizem, não, o pastor gosta de ter uma vida mesmo, gosta só de dinheiro. Não. Tem pastor que pode ter, amém, ele e Deus lá. Mas nós, eu estou falando de experiências missionárias, isso é diferente. Nós éramos missionários. Aí para voltar, pastor William, nós não tínhamos dinheiro para chegar até Brasília. Aí nós tínhamos uma quantia lá, que eu não lembro, eu lembro o valor da passagem, era R$46. Aí falei para o meu amigo, ele disse, não, vamos embora, até onde der o dinheiro nós compramos a passagem, de lá Deus vai prover para nós. Eu disse, amém, vamos nessa. Pegamos a nossa mochila e compramos uma passagem. Aí chegou no meio do caminho, olha como Deus age, isso para mim é forte, muito forte, porque é o agir de Deus. De repente o carro que nós íamos parou do nada. E veio uma Cherokee ao contrário, na época tinha saído a Cherokee, veio um contrário, para e pergunta, o rapaz que nos levava era conhecido, fulano, o que deu aí? Aí olhou, nós íamos em cima da carroça, né? De uma caminhoneta, olhou e disse, os missionários que vão aí, vocês já estão indo? Já estão indo. Vem aqui. Foi lá e pegou e nos deu, na época, R$50. R$50. E do nada o carro parou, e do nada o carro pegou, foi embora e não tinha nada. Você vê como que Deus age, mano? Fez o carro parar,
E fez a outra que vinha, que era a mulher do prefeito da cidade de Sandrolândia, parou para nos abençoar com R$ 50. Eu sei que nós chegamos em Brasília ainda com dinheiro. E Deus seja glorificado. Então essa foi uma missão na Ilha do Bananal. Também levei uma pancada de um peixe chamado pirarucu, que eu fiquei uma semana com isso aqui da minha cabeça, que eu não podia tocar. Eu cheguei lá, marinheiro de primeira viagem, fui lá na beira do rio, e vi uns, como eles falam, uns peão da fazenda lá. Tava um lago lá e os pirarucu estavam morrendo. E eles pegavam de um lago e levavam para outro que tinha mais água. E eu, metido, desci lá no meio deles, né? E abracei com um assim, um grande, ó. Um pegou pela parte da cauda lá e eu pela cabeça. Quando aquele peixe se viu fora d'água, ele fez isso aqui. Ele foi para cá e veio. Pum! E eu fui lá no barro, mano. Com a cara no barro. Eu não sei como não arrebentou a minha cabeça. Aí, nesse dia, foram 8 pirarucu que eles pegaram dentro de uma caminhoneta lá com água para levar para outra lagoa. Um se bateu muito, morreu, pesava uns 140 quilos. E fizeram uma aposta ali de pirarucu, isso já na fazenda desse senador na época. E ali comemos e no outro dia seguimos viagem, dormimos na fazenda, no outro dia seguimos viagem. E assim chegamos na cidade de Sandrolândia e pegamos esse transporte que eu falei, que Deus fez o carro parar do nada para a mulher nos abençoar. Chegamos em Brasília com dinheiro e Deus seja louvado. Você viu só? Eu sei o que é isso, cara. Já peguei muito pirarucu na varinha de bambu aqui no... Aqui no lago, tá bom. Eu sei, cara, sei a violência. Pirarucu, ele não sabe, Eu pessoal. sei. É o maior É o peixe maior. de Como eu não água sei? doce. Como eu não sei? Já pegou já na varinha, de bambu. Não pegou nem o Oscar. Você sabia que esse Oscar, lá para nossa região do Pará, ele é conhecido como acará pirarucu? E aqui é o Oscar. Olha só, tá vendo? Já cansei de pegar aqui também. E você tava junto quando eu peguei. Não vem falar que eu não peguei, não. Já tá que nem um amigo nosso que ele fez estoque de Oscar e toda vez nós chegávamos lá e dizia, onde você tem esses Oscar? Não, eu peguei lá com vocês, mas como que pegou que eu não vi você pegar? Eu não sei, eu acho que ele infringiu a lei e foi sozinho pescar e pegou esses peixes aí, porque não acaba. Pastor, cara, tem que correr, senão aquela quantidade de sonho ali, não, vou ter que pular. Tem que correr aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lá em Belém, uma pessoa veio profetizar uma vez pra você lá. Mas antes de você contar essa história, nós vivemos em um tempo onde tem muita gente que se dá o trabalho de querer profetizar. Não, se levanta no movimento, vem, profetiza. É toda pessoa que a gente tem que ouvir essa profecia e levar para a vida? E como é que é? Pastor William, a gente tem que... Paulo, ele falou que nós temos que buscar os dons de Deus e aquele que a gente receber, a gente tem que ter zelo. Então, muitos irmãos, eu sempre dou uma orientação. Busque o dom de discernimento de espírito. Quando o crente ele tem esse dom do discernimento de espírito, ele não é enganado por qualquer situação ou qualquer palavra que vai enganar ele, porque ele consegue discernir. E o que acontece? Um fator muito importante assim, que isso eu falo para honra e glória de Deus. Eu sempre busquei os dons de Deus. Eu sempre busquei. Quando eu aceitei Jesus na quinta-feira, como eu já falei, com 15 dias eu estava batizado com o Espírito Santo. Eu queria tanto, mas tanto ser batizado com o Espírito Santo, só que eu não entendia isso. Eu aceitei Jesus na quinta-feira, no sábado eu dei um testemunho, num culto de ar livre. Eu perguntei, mas o que eu vou falar? Não, você só fala que você aceitou Jesus, que agora você não vai sair do meio dos crentes, não vai beber, não vai para a festa e devolve para mim. Falei isso. Mas quando eu cheguei na igreja no domingo, eu vi uma irmã falando em línguas. Uma igreja pentecostal, os irmãos falando em língua, eu não entendia, não sabia o que era isso. O cara não conhece nada. Só que aquilo me chamou a atenção, que eu cheguei perto da irmã e perguntei assim, como é que eu faço para falar essa língua, irmão?
Ela disse, meu filho, essa é a língua dos anjos. Você vai ter que orar, vai ter que jejuar, vai ter que buscar. Se Deus quiser, Ele vai te batizar. Eu fui para casa, orei a semana inteira e jejuei a semana inteira. No domingo, eu ia todo culto, mas no domingo a irmã apareceu lá, eu encostei de novo perto dela e disse, irmã, eu jejuei, eu orei, e não falei nessa língua aí que essa irmã fala? Eu não te falei que essa é a língua dos anjos? Isso aí não é assim, é quando Deus quiser, Ele vai te batizar. Aí aquilo ficou dentro de mim, mas eu vou ser batizado, eu quero isso para mim. Com 15 dias eu estava batizado. E Deus me batizou fora da igreja para ver como que são as coisas. Eu achei que eu ia ser batizado ali na oração da igreja. Aí eu saí um dia da igreja e fui numa casa de uma irmã, vou falar o nome dela, porque essa irmã, sempre Deus prepara alguém, pastor William, presbítero Renê, Deus sempre prepara alguém que vai ouvir e vai nos entender e vai ser um canal de bênção na nossa vida. E essa irmã eu falo hoje, eu espero que chegue até ela, a irmã Gilma. Essa mulher foi uma mãe para mim no mundo espiritual, foi um canal de bênção para mim. Porque eu aceitei Jesus, então os 6 meses era um mar de rosa, não tinha luta, não tinha batalha, não tinha nada. Mas depois dos 6 meses começou a se levantar o inimigo, e o cara novo na fé, o que eu pensei? Não, eu vou parar de ir para a igreja, não quero mais saber de crente, de igreja, mas deixa eu voltar lá atrás, né? Aí com 15 dias eu vou na casa dessa irmã Gilma, quando eu chego lá, uma pessoa estava lá, uma jovem, e eu cumprimentei, a paz do Senhor Jesus. Quando eu falei a paz do Senhor Jesus, o inimigo se manifestou na vida da jovem e frutuava, eu nunca tinha visto isso, tirava ela do chão assim, frutuava. E eu, pai, aquele novo convertido, comecei a orar e foi ali orando. E quando eu comecei a orar, Deus me batizou. Olha como foi o batismo com o Espírito Santo. Ninguém estava orando por mim, eu mesmo orando para expulsar um demônio junto com a irmã Gilma e Deus me batizou. Aí o que acontece? Aí essa irmã passou a ser um canal de bênção na minha vida, porque depois dos 6 meses começou a vir luta, provação. Eu pegava a Bíblia e dizia, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais saber de crente, de Bíblia, eu vou lá, e ia lá na casa da irmã. Aí a irmã via eu de longe com a Bíblia e dizia, lá vem de novo ele. Eu chegava lá e dizia, tá aqui, eu não quero mais saber de Bíblia, não quero saber de crente, de igreja, de nada. Senta aí, você vai me ouvir. Sentava lá e começava. Como é que você quer contar experiências? Você quer falar que Jesus faz milagres, faz obras, se você não quer passar pelo processo? Aí eu saía dali, ela dava aquelas palavras para mim, eu saía motivado. Noutra semana estava eu de lá de novo. Eu sei que foi um processo longo, de uma batalha tão longa mas a irmã foi um canal que Deus usou para me dar uma palavra de orientação, orar por mim. Então eu louvo a Deus pela vida dessa irmã, chamada irmã Gilma. Então foi ali que Deus me batizou, no momento que eu estava expulsando um demônio junto com a irmã Gilma, com 15 dias que eu estava na igreja. Aí o que acontece? Belém, na época, tinha muitas vigílias. Foi numa vigília num bairro chamado, na época era um bairro muito perigoso, chamado a Ponte do Galo, um bairro do Telégrafo, que fala. E tinha essa vigília lá, eu ia, na vigília de quarta-feira. Cheguei lá, nunca tinha visto gente ser usado assim, com os dons de Deus. Cheguei lá, me encostei num canto lá e os varões que estavam lá orando começaram a orar e dizer, Deus está me revelando aqui isso e aquilo. Eu achei aquilo bonito, mas eu não sabia no que eu estava me metendo. Mas glória a Deus. Achei aquilo bonito e disse, eu quero ser usado que nem eles. E comecei a orar. E fui para casa, orei a semana inteira, jejuei. Na outra quarta-feira eu voltei lá. Quando eu cheguei lá, me encostei num canto lá, e vou citar o nome desses varões da época, era o Regi, o Smith, que dirigiu essa vigília. E de repente o Smith começou a orar, e o Reginaldo, eram os 3.
Aí começou... Aqui no nosso meio tem um varão que você veio aqui quarta-feira e você viu os dons de Deus aqui, Deus usando, e você falou que quer isso para você. E Deus está te dando agora. Onde está você? Eu lá no canto. Dizia, não é eu não. Eu quero isso, mas não é para mim não. Aonde está você? Se você levantar a mão, Deus vai te dar agora. E eu levantei meia mão assim, né? Meio cabreiro ali, cara novo na fé. É você mesmo, varão. Para você saber que Deus é Deus, você veio aqui, você saiu daqui, você jejuou a semana inteira e disse que queria. E aí eu sei que ali eu recebi. Aí eu pensei, eu digo, mas como que agora eu vou usar isso? Eu não sei como usar. Deus me deu, amém. Mas no mesmo dia Deus começou a me usar. No mesmo dia, não passou outro dia, não. No mesmo dia eu saí da vigília, fui para a oração de meio-dia, trabalhei até 11h30, saí, fui para a oração de meio-dia e Deus começou a me usar com os dons dele. Aí no meio disso eu pedi para Deus o dom de discernimento de espírito. Aí entra a parte lá que o pastor colocou aqui, fez a pergunta, né? Aí a gente está numa vigília no local ali no bairro onde eu morava, que era o bairro Nova Aliança, lá em Belém, na época. Era esse nome que esse bairro tinha, né? A gente estava numa vigília, numa casa, e de repente começou um jovem profetizar. Se levantou lá e começou a profetizar, falando em línguas, e profetizando, e ia colocando a mão na cabeça das pessoas, e aquilo começou a me incomodar. Começou a me incomodar porque no meu espírito dizia, isso não é de mim. O Espírito Santo falando comigo, não, isso não é meu. E eu disse, não, então se for o Espírito Santo que está falando comigo, quando vim pôr a mão na minha cabeça eu vou repreender. Mas aí vinha o medo, mas eu vou repreender o Espírito Santo, meu Deus. Aí fiquei naquele conflito ali, aquela angústia ao mesmo tempo. E de repente quando veio para pôr a mão na minha cabeça, eu disse, em nome de Jesus, cai por terra. Quando eu falei em nome de Jesus, cai por terra, caiu. Caiu se movendo ali, sabe? Aí eu disse, está vendo, irmãos? Quantas palavras proféticas que você recebeu que não é palavra profética, é o inimigo usando para pôr a mão na sua cabeça e profetizar. E o inimigo, como diz a Bíblia, ele é astuto. Só que é uma caminhada com Deus, a gente vai amadurecendo, Deus vai nos dando a graça, vai nos dando conhecimento, experiência. Uma vez eu fui expulsar um demônio e eu estava novo na fé, eu peguei a Bíblia, abri o Salmo 91 e comecei a ler o Salmo 91. Quando eu estava no versículo 1, o demônio já estava no 2 lá falando. E aí, de repente, me deu uma ira. Eu digo, mas que negócio, eu estou lendo aqui, ele está lendo lá na minha frente. Fechei a Bíblia e pôs a mão na cabeça, em nome de Jesus, sai, e expulsei. E aí eu digo, daquele dia em diante, eu digo, meu Deus, como que pode? Eu não conhecia, não tinha muito conhecimento, né? Como que pode? O demônio conhece a Bíblia. Aí depois, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia diz que ele é mais sábio do que Daniel, meu. Aí você vê. Então não é o conhecer a palavra, né? É o viver. É o viver. É o viver. E aí foi assim que aconteceu esse episódio lá, que muita gente recebeu a profetada, né, do inimigo e ainda pôs a mão na cabeça. Isso é perigoso. Então, hoje, eu mesmo como pastor, eu falo para você, você vai ver se eu pôr a mão na cabeça de alguém, porque Deus vai mandar mesmo, mas eu procuro pôr a mão no ombro, procuro pôr a mão em outra parte. Agora, se Deus mandar pôr a mão, eu vou pôr a mão. Mas eu tenho cautela com isso e também em lugares que eu vou, que eu vejo pessoas colocando a mão na cabeça de irmão, às vezes pessoas que a gente vê que não tem aquela estrutura, que não condiz, às vezes, com aquilo que prega, vive outra vida, eu fujo. Pastor Denis, essa história de pôr a mão na cabeça é muito interessante. Eu acredito que numa próxima oportunidade nós vamos falar especificamente sobre isso. Porque, assim, tem muita coisa aqui que a galera tá louca para perguntar pro senhor, hein? Então, esse negócio de colocar a mão na cabeça vai ficar para um próximo episódio quando o pastor Denis vai ficar anotado aqui pra gente falar sobre esse assunto, porque vale a pena. Com toda certeza. Cuidado com isso aí. Gente, eu preciso virar essa chave.
vou ter que partir pro sonho, senão nós não vamos dar conta hoje aqui, pastor. Tem muita coisa pra falar aqui. Sobre sonhos. O pastor ficou muito conhecido aqui porque ele falou muito sobre sonho. Muita gente sonha. Esse povo gosta de dormir demais. Espero que não seja o sonho de barriga cheia, hein? Esse aí é difícil. Né? A gente vai começar já num assunto super polêmico. Tire as crianças da sala, porque a gente vai começar a falar de sonho e tem uma lista aqui que eu preciso perguntar. Nós vamos tentar otimizar esse tempo. Nós vamos começar assim, ó. Já polemizando. Você gosta. Nós gostamos disso. Pastor, é o seguinte. Sonho erótico. Quando um homem, quando uma mulher tem um sonho erótico, todo sonho erótico, ele é espiritual? Ele tem uma causa, uma raiz, uma circunstância espiritual? Um sonho erótico. O que o pastor pode falar para nós? Olha, a Bíblia ao pé da letra, ela não nos fornece isso. Mas estudiosos, pessoas, grandes homens de Deus, que até mesmo já partiram, deixaram o legado, e outros que ainda estão vivos, mas que são homens muito estudiosos. Um exemplo, este livro aqui. Olha lá. Esse livro aqui tem uma parte dele que fala que quando nós temos, nós não, porque eu já tive, eu não vou dizer que não, eu já tive. Não tem uma pessoa que não teve, não acredito. Mas isso não tá... E o livro tá passando aqui, tá? Você, antes de você perguntar, o livro aí. O livro aí. Isso não tá restrito a só homem, né? Não, homem e mulher. Então, a ciência, ela vai ao contrário. Mas aí entra essas fontes, até mesmo de pessoas com um legado muito grande, e uma visão muito ampla, escreveram, como esse livro aqui que eu acabei de mostrar. Ele diz que esses sonhos eróticos, eles são demônios. São demônios que faz a pessoa ter esse tipo de sonhos. E eu já lidei com pessoas que diz que sonhavam tudo à noite. E já também lidei com pessoas que, eu já falei no outro episódio, que tinham relação mesmo com uma pessoa física. E que não era um demônio, que vinha todas as noites manter essa relação com essa pessoa. Mas eu já lidei com outro tipo de pessoa que toda noite sonhava e gostava daquilo. E quando eu fui orar por essa pessoa, se manifestou e eu expulsei aquilo e disse: de hoje em diante, em nome de Jesus, você não vai ter mais esse tipo de sonho. E passa-se um ano, eu volto lá nesse lugar, a pessoa me procurou e disse: olha, pastor, daquele dia que o senhor orou, eu nunca mais sonhei. Então dá para entender que era o quê? Um espírito maligno mesmo, que fazia essa pessoa ter esse tipo de sonho. Só que qual que é a relação? Ó, a gente vai começar a falar umas coisas aqui que eu não quero que você enche o saco depois, tá? Se você não concorda, é porque foi, né? É porque aqui no episódio nós falamos todas as vertentes e eu entendo que tem gente, mas isso não é bíblico, a gente tá falando aqui, a gente fala de história, fala de tudo aqui. Então assim, ó, eu ia perguntar pro pastor uma questão que até o próprio pastor levantou, sobre uma relação de sonho erótico com Lilith. Se você nunca ouviu falar em Lilith, eu acredito que não tem uma referência bíblica específica sobre Lilith. Só fala que ela foi a primeira mulher de Adão e ela não quis ser submissa a ele, se rebelou, saiu. E mesmo assim, esse livro aí que eu mostrei... Tá, mas isso não é bíblico, essa não é parte bíblico. que fala. Esse isso livro aqui... Mitologia? Isso. Esse livro vai mostrar. Esse livro vai mostrar. É porque assim, ó, Lilith, se você nunca ouviu falar nisso, ela é uma figura feminina da mitologia judaica, tá? Ela não tá especificamente na Bíblia. Na Bíblia ali, ela é interpretada por alguns como sendo a primeira esposa de Adão, como disse o pastor, Sim. criada ao mesmo tempo e da mesma forma que ele, e ela apresenta diversos mitos e narrativas como uma personagem demoníaca primordial, ou seja, um dos primeiros demônios. Sim. Volto a falar que a referência de Lilith não é bíblica, ela é histórica e ela é da mitologia judaica. Mas por que o pastor relaciona um sonho erótico
com esse demônio? Qual que é a relação que tem com isso? Baseado nesse livro. Esse livro aqui, ele fala que é todas as personagens bíblicas. Então ele vai citando de personagem por personagem. Chegou numa parte que fala, o escritor relata claramente, como a gente já falou, que ela foi a primeira mulher de Adão, se rebelou, Deus mandou um anjo para trazê-la de volta, ela não quis, aí virou um demônio, que é aquilo que você falou. Então, por isso que trabalha com sensualidade isso e tal, aí. enfim. Aí, como tem o masculino, tem o feminino. Que seria o íncubus e o sucubus. Justamente. Lá, né? Íncubus é o masculino, O né? masculino. O masculino. É um assunto meio cabuloso, né? É como a gente está falando, isso não tem especificamente na Bíblia, mas você vê, isso aqui é um livro que fala de todos os personagens bíblicos. Tá aqui. Trazendo nessa linhagem dos íncubos, a ciência ela tem uma explicação, né? A ciência traz, entendam bem, que a ciência tem uma explicação lógica para esse tipo de comportamento Do né? corpo. Do né? corpo. Do No corpo. sonho. Quando você tem um certo tipo de comportamento sonhando, aliás, dormindo, que você não tem o controle motor sobre o seu corpo, e a ciência explica isso, né? Fala que isso é normal, que isso é uma questão de saúde, que isso é questão de virilidade masculina, que tá tudo certo e tal. E o senhor não acredita nisso? Eu acredito nesse livro aqui, como eu falei, não é a Bíblia. A Bíblia nós deixamos ela aqui. E esse livro aqui é um livro que fala de todos os personagens bíblicos. E esse escritor, ele cita, a tese dele é que esses sonhos são sonhos causados pelos esses dois demônios que fazem as pessoas sonhar, que é o... Eu já ouvi histórias de pessoas casadas com uma vida sexual totalmente saudável e ativa, que continua tendo sonhos. Sonhos eróticos. Uma vez uma pessoa até veio se aconselhar comigo falando, cara, um homem no caso, cara, eu tenho um relacionamento saudável, fiel com a minha esposa, não me nega sexo, a gente tem uma vida saudável, mas às vezes até após a relação, tive relação com ela, já foi liberado aquilo e tal, aquele momento do ápice sexual, mas eu durmo na mesma noite, eu tenho sonho, cara. Aí, baseado nisso, aí me vem aquilo que eu já citei. Essa pessoa que sonhava toda noite e que eu orei, repreendi aquilo, depois de um ano eu volto lá e ela diz que nunca mais sonhou. Então dá para ver que era algo espiritual. E nesse caso não pode ser também o fato do pacto, o pacto que é feito, né? Porque assim, a gente sabe de o relacionamento, você ter um relacionamento fora do casamento, né? Com várias pessoas, a gente aprende e chegou ao entendimento que é necessário que faça um pacto, porque houve ali uma quebra de aliança. Quebra de aliança. Né? Isso aí. Então, será que nesse caso... Porque assim, quando a pessoa tem uma vida promíscua, é fácil de você identificar. Quando a pessoa tem uma vida saudável, porque falar de sexo dentro do casamento, você tá no casado, você, marido e mulher, tá tudo certo, não tem nada errado, né? E nesse caso, será que não seria interessante um mapeamento para essa pessoa? Você falou uma coisa que eu vou falar de anos atrás. Anos atrás. Na época eu estava solteiro, era solteiro. Uma missionária que é muito minha amiga, muito amiga do negão, olha o berço desse negão. Aí eu entrei na mata. Eu estava orando na mata, na época, lá em 99, por aí. Aí essa missionária, muito usada por Deus, chegou para mim e disse assim, você tem que começar a fazer quebra de pacto, de aliança,
porque você começa a pensar desde a primeira mulher, porque quando você não era da igreja, e tenta se lembrar e vai quebrando de uma por uma. Isso está impedindo você de casar. Essa mulher foi usada e eu comecei a fazer isso aí, e daquele dia eu vi que mudou algo. Que eu vinha, não é que eu vinha fazendo coisas, tendo relação, não. Eu já era um homem de Deus, já estava na igreja, eu já pregava, eu viajava. Mas ela foi orientada por Deus para me dar essa orientação, para mim começar a quebrar todo o pacto que eu tinha feito através de sexo, com pessoas da época que eu não era da igreja. E aí eu comecei a mapear, fazer um mapeamento, e comecei a orar e quebrando. E daquele dia eu vi que algo no mundo espiritual mudou na minha vida, nessa área. E logo eu casei. Olha que maravilha, tá vendo? Tá, mas assim, ó, vamos falar uma coisa mais grave, então. Uma coisa, nos dias que a gente vive hoje, né, tá bem complicado. Porque assim, uma coisa é você ter uma memória, sei lá, vou falar de um homem, né? Eu tive 15 parceiras ao longo da minha vida, por exemplo. Mas e esse povo que é desenfreado mesmo? Vamos supor que hoje está assistindo aqui o episódio que está chegando em todo lugar e tem uma atriz de filme pornográfico, um ator. Aí a gente está falando de pessoas que se relacionaram sexualmente, cara, eu não quero exagerar, mas com centenas e centenas de pessoas diferentes. Como que faz um mapeamento de tudo isso para ser quebrado? Existe um pacotão? Falar, ó Deus, por lote. Como é que eu faço isso? Se o cara tem uma memória que nem a sua, que lembra coisas lá do... Vai lembrar, né? Agora, você tem uma memória que nem a minha, aí tem que ser quebrado por lote, pacotão mesmo. Na época eu tentei lembrar. Passei semana orando e pedindo, Deus me faz lembrar. E aí, aquelas que eu lembrei, beleza, que eu não lembrei, se ficou alguma que eu não lembrei, eu digo, Senhor, me perdoa, vai lá e quebra, em nome de Jesus, estou quebrando aqui, e pronto. Tem uma oração, assim, muito sábia, que eu acredito que é de se fazer, que é pedir para que o Espírito Santo traga a memória. Traga a memória. Eu acho que esse seria o princípio dessa oração, para que Deus traga a memória. É claro que numa situação como essa, que a gente sabe que é incomum esse exemplo que você deu, que são centenas e até quase que milhares de pessoas, né, que uma pessoa pode ter tido envolvimento. É difícil até porque você não vai lembrar nome, vai lembrar muitas vezes rosto, não vai lembrar nada. Aí nesse caso, eu penso assim, pastor, que pastores, né, que é mais a intenção do coração, porque tem situações que a pessoa até lembra, mas fica aquela, não, esse eu não quero apagar da minha memória, né? Sim. Não vou lá arriscar do meu HD. Mas eu acho que Deus conhece a intenção do seu coração, e eu acredito que possa dar certo. Vai dar certo. Eu dei uma orientação para uma pessoa, comecei a fazer esse mapeamento. Aí eu disse, tente lembrar aí, que tem mulher que ela às vezes sai, no decorrer de anos ali, ela às vezes sai com 3, 4, é diferente do homem. O homem tem homem que é muito... Eu era assim, quando eu não conhecia Jesus. Pastor, mas tem muita mulher também, tá? Tem muita mulher. Aí, no meio dessa situação, ela começou a lembrar. E ela disse, e eu falei para ela bem assim, pacto de sangue. Pode ter pacto de sangue. E ela disse, acredita que eu me relacionei com uma pessoa e essa pessoa cortou o meu dedo dele e fizemos um pacto de sangue. Aí eu disse, então isso aí precisa ser quebrado. E aí começamos a orar em cima disso para ser quebrado. Aí você vê que isso gera um atraso na vida da pessoa. Um pacto de sangue é muito forte. Todos mas eu já pensou um pacto de sangue? E você sabe que nas gerações não tão antigas assim, mas na minha geração, quando eu era jovenzinho na escola, tinha uma onda disso, cara. Nós vamos ser amigos para sempre. Adolescente, corta o dedo aqui. Isso aí é uma coisa que às vezes a vida da pessoa tá meio aí e tem um pacto lá atrás. Lá atrás. E é sério isso? Isso é sério. Tanto é que essa pessoa,
ela conseguiu, o Espírito Santo trouxe isso à memória dela, ela lembrou, ela disse, meu Deus, eu fiz um pacto de sangue com fulano. Eu disse, não, então vamos orar, vamos quebrar. E oramos e Deus quebrou e hoje está livre disso. O senhor acabou de falar da memória dele, né? A memória dele é muito boa, né? Mas você sabe que você vê um pacto que você fez. Eu lembro dessa brincadeira, cara, né? E aí na inocência, é uma brincadeira na pura inocência e realmente vale a pena às vezes fazer uma revisão aí, né, de memória e falar, será que a minha vida não vai para frente porque eu não fiz isso lá? Porque quando a gente fala de pacto, qual que é a primeira relação que nos vem à cabeça? É algo ruim, né? Que você fez ali escondido, que você fez, enfim, né? Você pensa no pacto nesse sentido. E às vezes esse pacto que foi feito lá na infância está trazendo consequências e amarras na vida. Isso gera um transtorno que às vezes não deixa a pessoa viver o que é para viver. Aí a minha orientação é o quê? Se tem alguém que está numa situação dessa, peça ao Espírito Santo que comece a trazer a sua memória e procure uma pessoa de Deus que tenha autoridade. Chega, não tenha medo não, chega e confesse, eu fiz um pacto com A, com B, ore aqui para Deus quebrar e Deus vai quebrar e você vai ver que a sua vida vai ter outro rumo. Com certeza, muito sério o que a gente tá falando. Ó, agora eu vou para aqueles tiros rápidos. Uau! Porque a gente tá estourado. Tá no limite, literalmente. Tá no limite. Eu vou pros tiros rápidos pra gente ler alguns sonhos aqui que a galera mandou hoje pra mim lá no Instagram. Lembrando que se você não segue o Instagram, tem muitas coisas exclusivas que acontecem só no Instagram e você tá perdendo de songo. Vamos lá. Quase engasguei. Pastor, sonhar com cobra. O que significa sonhar com cobra? Sonhar com cobra, isso aí é um alerta que Deus está te dando para você orar para que não aconteça uma traição. 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 No geral, sonhar com cobra é traição. Você já tem que... Sonhou com cobra, já ora quebrando, que Deus tenha misericórdia, que tanto você não venha trair e também não seja traído. Mas a traição, nesse caso, pastor, não é apenas uma traição só conjugal, né? Não. Isso aí, fique bem claro. Pode ser num negócio, pode ser em sociedade. Isso, justamente. Não, mas assim, sonhei que uma cobra picou minha mão, picou meu pé. Picou. Aí já tem outro significado. Tem outro significado. Se picou, aí tem que orar mais para que não venha acontecer isso. Quando sonha só, eu sonhei que vi uma cobra. É um significado. Você viu uma cobra, mas ela não te picou, você matou ela. Se você matou, você destruiu ali. Então, se você sonhou, mas não te picou, você só ouviu ela, é um alerta que é para você orar para que não venha se acontecer uma traição. É como o presbítero falou, em ramos de negócio, conjugal. Amizade, tudo isso. Vamos lá então. Então isso é o significado de sonhar com cobra. Agora um sonho muito comum, eu já tive esse sonho várias vezes e é horrível, mas assim, ó. Você sonha? Já sonhei. Eu sonho muito pouco, mas só que meus sonhos são proféticos. Sempre que sonha tem algum significado. Esse sonho é muito comum, já recebi vários recados como esse. O que significa você sonhar que os seus dentes estão caindo? Tá caindo os dentes da boca. Você já sonhou com isso? Eu já sonhei algumas vezes, eu já sonhei. Faz tempo? Faz tempo, mas já sonhei. Quando você sonha que os teus dentes estão caindo, é algo que você está perdendo. Algo que você ama, algo que você gosta, algo que ali faz parte da sua vida que você vai perder. Isso pode ser material? Pode ser material, pode ser alguém da sua família que você muito ama. Uhum. Aí eu pergunto, isso foi antes ou depois que o seu pai partiu? Não, já sonhei depois, já sonhei antes. Então. Já tive sonhos assim. Isso envolve perda. Em alguma área você vai perder alguma coisa.
O seu time pode perder, né? Você você sonhou tá sem- ano passado, seu time caiu, né? Você tá sem camisa aí, ó. Aí, ó, fica o alerta pra você aí. Mas, pastor, quando tem um sonho assim, beleza, sonhei com o meu dente caindo. E pode ser perda familiar, material. Isso. Existe como a gente orar e repreender aquilo e ser anulado isso? Pode acontecer. O sonho é pra alerta É mesmo. para alerta. Todas as vezes que eu sonho, seja bom, seja ruim, se for bom eu já vou levantar, glória a Deus, aleluia, que venha. E se for ruim, eu também já vou levantar e repreender. Que pode acontecer o livramento, né? No livramento, justamente. Então fica a dica pra você aí que tá sonhando que tá caindo seus dentes. Esse aqui foi você que fez, ó. Esse aqui, consegue enxergar aí ou não? Sim, Aqui, ó. poxa vida. Esse é clássico. Esse é clássico. Sonhar voando, pastor. Oh, maravilha. O que significa isso? Eu vou falar. 2 vezes eu sonhei voando. E eu vou dar o significado. Se você sonhou que você está voando, Deus vai te elevar de nível. Deus vai te pôr em lugar alto. Ou seja, aí eu vou falar do meu sonho. Quando eu cheguei de Brasília em Foz do Iguaçu, em 2000, e eu vim auxiliar um pastor. Na época tinha um ministério aqui forte na época. Esse pastor ele tinha um culto que era o maior culto dele na segunda-feira. O pastor Elias sabe disso, que na época o pastor Elias pertencia a esse ministério. E ninguém pregava nesse culto de segunda-feira, era só o pastor presidente que pregava. E quando eu vim de Brasília, eu cheguei, na mesma semana que eu cheguei, eu sonhei que eu estava voando. E eu via que eu voava por cima das pessoas. Aí eu entendi a interpretação, Deus me deu a interpretação. Aí o que era a interpretação? Deus vai te pôr lá no altar. Você vai estar por cima, você vai estar no altar, então você vai estar acima das pessoas que estão aqui embaixo. E isso aconteceu. Na mesma semana que eu cheguei, eu sonhei, e na mesma semana o pastor já me chamou para o altar e já me deu a oportunidade para mim pregar no culto de segunda-feira, que era só ele que pregava. Pode perguntar isso para o pastor Elias. Nenhum dos pastores das outras igrejas, do próprio ministério, pregavam. Mas eu pregava na segunda-feira. Olha aí, então Aí- sonhar voando é subindo de nível. Isso, Tanto Deus- profissional isso, quanto... Isso, Deus vai te elevar de nível. Quero sonhar mais voando. Já sonhei voando, quero sonhar mais. E é boa a sensação, bom, cara, é bom, muito hein? bom. É. Então, assim, sonhou voando é um sonho clássico. Agora, mais um sonho clássico. Você não sonha que você tá voando, você sonha que você tá caindo. Tô caindo de um precipício, eu tô Esse caindo. aí é terrível, hein? Cara, e você acredita que eu amo sonhar? A Caindo, sensação. a sensação Vixe, é adrenalina. Quando eu controlo o meu sonho, porque acontece às vezes de eu controlar meu sonho. Eu já aconteceu algumas vezes, eu vou fazer isso aqui. Eu pulo. É verdade, cara. O que significa sonhar caindo? Sonhei que eu tô caindo. Isso não é bom. Ih, rapaz. Isso não é bom. Sonhar que você está caindo é um alerta que é para você orar para que você não venha cair. Cair, às vezes, cair profissionalmente, cair espiritualmente, entendeu? Para que não venha isso acontecer. Graças a Deus eu não sonho faz muito tempo. Muito tempo. Então todo sonho é um alerta, né? É um alerta. É um alerta. Você sabe que eu sonhei, quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu sonhei que eu voava, só que era Você voava em inglês, em entendi. inglês. Eu Fly, voava- você dava fly. Fly, por aí. Eu voava nas costas de um dragão. E eu tinha o controle dele. Uau. Eu sonhei isso aí. E era interessante que quando você falou que você controlava o seu sonho, me veio a memória, porque eu tinha esquecido desse sonho. E eu tinha o controle do dragão. Era uma coisa assim, e era gostoso, porque eu sobrevoava em círculo em volta das pessoas, só que eu tinha que ir para outro lugar e tal, e eu podia trocar, sabe? Sim. Então esse sonho é o quê? O dragão, ele simboliza o quê? Um animal que ele já tem um histórico de forte, de destemido, né? Então, e você tinha o controle dele. Então quer dizer que Deus vai te dar algo grande, mas você vai ter todo o controle.
Deus vai te capacitar para algo grande e você vai ter o controle. Amém. Olha aí. Que Muito bom. Glória a Deus. Ao vivaço, né? Quase ao vivo uma revelação. Que Isso aí. E agora o Renê também fez uma pergunta nos bastidores sobre você sonhar pulando. E esse pulando não é igual lá no show da Xuxa. Vamos, não. É um salto. É você salto. pular daqui pra lá, longe. É, O que significa isso? crescimento também. Você vai dar um passo. Deus vai fazer você ampliar sua tenda. Você vai dar um passo grande. Ou seja, Deus vai fazer algo que vai te levar a um patamar superior. Entendeu? Porque você sonhou que você pulou. Sim. Então você vai pular, você vai dar um passo grande. E não era um pulinho, né? Igual você falou. E o pulo era suave, sabe? Aquela coisa, um pulo meio que voando, assim, aquela coisa que você pula e... É claro que é aquela coisa que você pula como se a gente pulasse, mas da nossa imaginação e no nosso sonho, no meu sonho, era algo assim, aquele sonho que você pula suave e tal. Não, é algo grande que Deus vai te dar. Você sabe que todas as vezes que eu sonhei que eu tava voando, eu sonho muito que eu tô voando. Muito recorrente. É sério. Só que a maioria das vezes que eu sonho que eu tô voando, eu tenho o controle de voar. Eu decido voar. Eu falo, agora eu vou voar. E eu vou. Mas sempre é assim. Quando eu sonhei também, essa vez que eu estava voando, eu tinha o controle. Eu mesmo me controlava. E é bom sonhar que tá voando, né? Aí o outro dia eu sonhei, aí, em relação à igreja. Eu sonhei que eu estava num lugar, a igreja. Só que eu chegava na igreja, eu via aquele povo, muita gente assim, e eu voava por cima deles. E eu sei que isso vai acontecer. A nossa igreja está em fase de crescimento e vai chegar um dia que ela vai estar lotada e eu vou realizar esse sonho. Amém. Eu creio nisso. Mais um sonho recorrente aqui é sonhar com peixe. Eu gosto muito de pescar, o pastor sabe. Mas eu... Não pesca nada. Você não contou que você perdeu o molineiro, a só não pesca carretilha. nada, só perde ferramenta de pesca. Tudo bem. Eu gosto muito de pescar, mas esse sonho com peixe eu já sonhei muitas vezes também. Que eu tô pegando peixe, que eu tô pegando Só no carne. sonho. Só no sonho. O que significa sonhar com peixe? Almas. Olha aí. Aí entra, é como eu falo, eu sonho muito pouco. Quando eu estava em Brasília, eu comecei a sonhar todas as semanas o mesmo sonho. Que eu andava em caminhos e eu via peixe e era difícil de eu pegar um peixe no começo. Conforme eu ia andando, eu ia pegando mais peixe. E aí eu comecei a entender que era um chamado missionário para ganhar almas. Aí eu compartilhei com o meu pastor e o meu pastor disse bem assim, não, varão, isso é obra missionária. Fechou com o que eu já tinha noção, né? E de repente eu estava numa empresa e chegou o momento que eu tomei a decisão e fui fazer a obra missionária e no começo foi muito difícil. Mas depois eu ia pegando os peixes com facilidade e foi o que aconteceu. Chegou um momento na minha caminhada que teve um ano que eu ganhei mais de 570 almas para Cristo, que eu anotei numa agenda. Impressionante, hein? Então sonhar com peixes intimamente ligado com almas. Isso. Então fica aí a dica para você sobre vários sonhos. Eu tenho que partir para o final do programa, infelizmente, mas antes de terminar esse programa, o pastor Denis separou alguns sonhos aqui, você mesmo que mandou teu sonho, que viu o apelo lá no Instagram, que eu coloquei hoje à tarde. Você mandou o teu sonho, como eu disse, não sou eu que escolho o sonho. Se o seu sonho não foi falado aqui, quem não escolheu foi o pastor Denis. Não, até porque não vai dar tempo também, né, de falar para todos. Se você que está assistindo ainda não me segue, não segue o necessário lá no Instagram, fica a dica para você. Aí, ó. Vai pro Instagram porque lá acontece coisas inéditas, como mandar o sonho aqui para. E um dos sonhos que o pastor selecionou aqui é da Jéssica Maria.jk. Eu acho que esse é o arroba dela. Ela
Ah, não, na verdade isso aqui não é um sonho. Não sei nem como que tá isso aqui. A Jéssica Maria só mandou um alô pra gente. Ela é lá de Pernambuco. Olha aí, um abraço pra você de Um Pernambuco. abraço, Jéssica. Não é sonho, não. Vamos O ler pastor tá sonhando. É ele que tá ele sonhando. É. Não, tava no meio aqui, ela mandou um alô, eu achei que era um sonho. Vamos lá. Hoje a Juliana Rodrigues. O arroba dela, se eu não me engano, é Ju Rodrigues 3. Ela mandou assim, ó. Gostaria de saber o que significa sonhar encontrando uma aliança de ouro. É a Juliana Rodrigues. Opa, essa é boa, esse sonho. Aliança de ouro. Eu acredito que você, Juliana, já deve ter alguma aliança com Deus. Mas você vai fazer algo, vai se aliançar com Deus. E essa aliança que você vai fazer toda a diferença na tua vida. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Entendeu? É relacionado a isso. Faça uma aliança com Deus, que Deus vai te abençoar e Deus vai te prosperar. É a única fonte que vai jorrar tanta bênção na tua vida, é uma aliança diretamente com Deus. Viu aí, Juliana? Obrigado por mandar o seu sonho pra gente, por seguir a gente aqui no Instagram. Espero que ele tenha respondido pra ti. Amém? Próximo sonho que ele selecionou, Renê, é da Ana Regina. Ana Regina. Ana, olha só, é um sonhão, né? É um sonhão. E isso que eu falei que ele não seleciona sonhos grandes, mas esse aqui, Deus mandou ele ler aqui, ó. Olha só, pastor. Desde criança, eu sonho praticamente toda noite. Alguns dos meus sonhos acontecem logo em seguida, né? Se concretiza. Porém, um deles eu tive há mais de 20 anos e isso me intriga. Ou seja, ela nunca esqueceu há 20 anos desse sonho. Eu estava a olhar o céu à noite e via letras douradas se formando e uma seta me apontando uma direção. Segui essa seta e ela me levou a entrar num açude que tem aqui perto da minha casa. Eu andava até submergir e não me afogava. Quando eu chegava no fundo do açude, tinha alguns irmãos reunidos. Era tipo uma igreja. E eu convidava eles a sair. E eles me seguiam e a gente saía daquelas águas. Ela é a Ana. Ana, mais de 20 anos esse sonho está na sua memória. É um chamado de Deus para a sua vida. Se você não tem uma célula, não tem uma igreja, vai chegar esse dia que você vai ter uma célula, Deus vai te dar um povo, Deus vai fazer esse povo te seguir e Deus vai concretizar esse sonho. Que você vê que você entrava no açude e tinha uns irmãos ali, você convidava eles e eles te seguiam. Então você vai ser levantada para ser cabeça que outras pessoas vão te seguir. Se ligou aí, Ana? Caramba. Ana, tá pensando o quê? Fica um abraço pra você aí. E esse foi o seu sonho que o pastor selecionou. Mais um sonho selecionado por o pastor foi da Vanessa Sena, lá do Instagram. Obrigado, Vanessa, por mandar o seu sonho aqui pra nós, por estar com a gente. E ela diz assim: a paz, meus irmãos, eu sonhei que eu estava sentada com meu esposo conversando numa casa antiga, uma casinha antiga. Eu olhava pro telhado da casa e via muitas cobras de várias cores se mexendo nas telhas e eu mostrava para o meu marido. Meu marido levantava, pegava uma vara e tentava tirar essas cobras de lá, cutucando essas cobras. Uma cobra de cor laranja abria a boca e colocava uma bola branca para fora, parecia um ovo. Eu falava pro meu esposo sair de lá e não pisar. Então esse ovo caía da boca dela no chão, perto do pé dele. E eu falava, não pisa. E quando eu falava isso, eu acordei. A Vanessa é lá de Ananindeua, Pará, meu filho. Vanessa. Conterrâneo. Lá do pedacinho. Opa! Ananindeua é colada com Belém. Vanessa, casa antiga significa algo do passado. É algo que aconteceu na sua vida ou do seu esposo lá no passado que diz respeito à área espiritual. Então você vai ter que fazer uma análise, você e o seu esposo senta com ele
e analisa o que aconteceu lá atrás, no passado, na vida de vocês, e vocês vão liberar perdão, porque o que acontece? Foi algo que foi tipo uma traição. Não estou dizendo que foi você que traiu ele ou ele traiu você, mas quem sabe em ramos de negócio, amigos que te traíram, quem sabe até mesmo um negócio que aconteceu, que gerou uma traição. Então esse sonho é essa interpretação dele. Algo lá do passado que você vai ter que sentar, analisar e chegar à conclusão. O que aconteceu lá no passado? Que até hoje vocês tentaram... Tanto é que ele tentou matar a cobra, caiu como um ovo da boca dela. Aí você acordou. Então a hora que você detectar, aconteceu algo ruim lá no passado, ou comigo, ou com ele, ora e quebra isso. Pastora, a traição, ela pode também ter um sentimento, né? Um sentimento, justamente. Tá, olha aí, Vanessa. É Vanessa, né? Isso aí. É isso aí, Vanessa. Deus abençoe você. Obrigado por mandar o seu sonho aqui. O próximo sonho, o pastor selecionou alguns sonhos hoje. Acho que foi a vez que ele mais selecionou sonho. É da Eduarda Mesquita, lá do Instagram. Um abraço pra você, Eduardo. Obrigado por mandar. Sempre é por lá que saiu. É só no Instagram. Tem tanta gente aqui que não segue a gente no Instagram, né? Olha que beleza. Então corre pro Instagram, que é lá que o Brasil acontece, meu filho. Eduarda Mesquita, ela mandou assim: Pastor Denis, boa tarde. Era tarde quando ela mandou. Tive um sonho que foi o seguinte: eu tava olhando pra uma janela e tinha uma escuridão que não dava pra ver nada fora da janela. Quando eu olhava para dentro da minha casa, a minha visão se abriu e eu vi espíritos. Eu estava numa casa com casais de amigos e tinha crianças e minhas filhas estavam lá. E aí eu expulsava em nome de Jesus esses espíritos. Eles saíam até espíritos de crianças que perturbavam as nossas crianças. Eu acho que é isso que ela quis dizer. Saíam também. E elas começaram a ficar agitadas. Eu expulsei, entrei no quarto que estavam algumas mulheres e contei o que tinha acontecido lá fora. E uma delas pegou uma régua escolar transparente e disse para mim assim: a sua visão abriu. E agora o pai tem mais. Ela passou o dedo na régua e disse: mas o vaso vai ser amassado antes. O que significa isso? Uau, que sonho profético esse, mano. É a Eduarda. Ô Eduarda, Deus está te dando o dom de visão. O que acontece? A janela escura. Você não conseguia enxergar nada, mas quando você sai, você enxerga. E a última parte lá da régua, que abria a sua visão. Deus está te dando o dom de visão. Busca a Deus, ora, jejua, e Deus vai te usar para ser uma libertadora. Quando você recebe esse dom de visão, você vai começar a ver tanto o lado espiritual do bem, mas também você vai ver o lado espiritual escuro, que é o quê? O lado das trevas. Então receba isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Me arrepiei com esse, mano. Olha aí, Eduarda. Deus abençoe você. Obrigado por estar com a gente, né? Com certeza. No Instagram. É importantíssimo. Muito obrigado. É isso aí. A gente sabe também que é muito sonho, é bastante gente. A gente, né, brinca aqui, mas não dá. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu seleciono. Eu não. Quem seleciona é o pastor aqui, né? Você só lê, né? Eu só leio aqui o que ele selecionado. Vamos lá. Então, a Yasmin Zampoli, acho que é isso, lá do Instagram também, mandou uma pergunta agora. Não contou um sonho, não. Ela mandou uma pergunta muito específica sobre sonho. Ela disse assim: uma entidade pode se manifestar em sonho? Real mesmo, ela pode se manifestar? Pode se manifestar. Já aconteceu isso, um fator de um dia eu estar num lugar e a pessoa sonhar e a pessoa começou a guerrear ali. E de repente eu cheguei perto daquela pessoa, a pessoa estava tremendo, mas estava sonhando. E eu comecei a tocar na pessoa e daquele toque que eu dei, o inimigo se manifestou, eu tive que expulsar o demônio da vida dessa pessoa. Então se manifesta. Que
coisa, hein, bicho? Tá vendo que loucura? Então fica a resposta pra você aí, minha irmã. Por isso que a gente bate na mesma tecla, né? Que o mundo espiritual, Não, ele é ele- mais real que esse mundo que a gente vive. O mundo E- espiritual e é tem violento. gente Que brinca, que né? brinca. Que não acredita. E não acredita? Vai. Como diz o pastor Elia, vai nessa pra você ver. O caminho é estreito. Vamos lá, mais uma que mandou foi a Jace, eu acho que é Jace Barros, ou Jace, eu prefiro falar Jace, a Jace Barros. Ela mandou lá no Instagram pra gente assim, ó. A paz do Senhor, pastores, uma irmã em Cristo, uma outra pessoa, né, gostaria de saber o significado de um sonho que ela teve algum tempo atrás. Ela sonhou que a neta dela nasceu criancinha ali, recém-nascida, com todos os dentes na boca. Só que ela tinha um semblante triste. O que seria isso, pastor? Ela sonhou que a neta... Nasceu com todos os dentes, mas o semblante era triste. É um recomeço. Quando você sonha com criança, é um recomeço. Com todos os dentes, mas o semblante triste. Ou seja, é um recomeço que você vai recomeçar em alguma área da sua vida, que vai chegar um momento que o inimigo vai te tentar entristecer, mas não se abata, não. Escute bem isso, não se abata, não, porque nesse recomeço Deus vai te honrar. Curto e grosso, meu filho. É Direto. isso. Estilingada. Espero que você tenha entendido. Obrigado por mandar o sonho aqui pra gente. Tô correndo aqui. Mais um sonho foi a Regiane Dornelas. Acredito que é isso. Lá no Instagram também. Muito obrigado por mandar. O sonho dela aqui é grandinho. Recheado, né? É recheado. Recheadão. O pastor escolheu. Ela mandou assim, ó. Tem um sonho. É a paz do Senhor. Ela mandou. Eu estava num chalé de madeira muito bonito. Eu estava vestida de noiva, vestido branco, e algumas pessoas me ajudavam a ficar pronta, o meu cabelo, minha maquiagem, etc. Mas o chalé estava todo desorganizado. Quando eu olhei para a porta do chalé, era de vidro a porta, eu vi o noivo e muitos convidados estavam vindo, se aproximando. Mas tinha uma mesa de madeira muito pesada e grande que bloqueava a abertura dessa porta para o noivo entrar. Eu não consegui ver o rosto do noivo, só as suas roupas, que eram túnicas brancas. E o meu desespero era que o chalé estava todo desorganizado, pois queria que estivesse tudo organizado para a chegada do noivo. E as pessoas que estavam lá não tinham disposição para me ajudar. E eu ficava com receio de ser mandona, de falar para eles me ajudar. Aquela mesa de madeira pesada não deixava eu abrir a porta para o noivo entrar. Opa, é longo esse aí. É longo. É a Regiane, né? Regiane, esse sonho ele tem um grande significado. Se você é solteira, ele tem um significado. Se você é casada, ele tem outro significado. Solteira quer dizer que o que acontece? As pessoas que não te ajudavam é porque é algo seu. É você que vai ter que resolver. A casa de chalé, o chalé, e algumas pessoas te ajudaram. Mas chegou um momento que a mesa pesada, ninguém te ajudou. Então isso é algo particular, que é você que vai ter que resolver, vai ter que fazer, vai ter que lutar e resolver algumas áreas da sua vida. Isso se você é solteira. Agora, se você é casada, ele tem outro sentido, que é o quê? Que é a caminhada com Cristo para se preparar, que também é algo seu, que é você que vai ter que se preparar para encontrar com o noivo. Quem que é o noivo? Jesus. Então, esse é o significado, para um lado ou para o outro. Aí depende, eu não sei a sua situação, se você é casado ou solteiro, mas é esse o significado. Ou seja, essa desorganização é algo que você mesmo vai ter que resolver. É só ela. Em oração, em jejum, em ação, né? Porque muita gente só fica orando e não age, né? Não age. Tem que agir. mexer. É isso aí. Orar, a gente, né? Orar e ação, orar e Ação. agir. Um abraço, Regiane Dornelis. Obrigado por estar conosco lá. Obrigado por mandar teu sonho. E agora eu acho que é o último O sonho. último, opa. É o último sonho, eu acho. É da Yasmin Pereira. Yasmin. Parece que ela é lá de São Paulo, porque tá Yasmin Pereira SP. Ô, cidade maravilhosa, cidade da garoa. Yasmin Pereira, olha teu sonho aqui, o pastor escolheu. Tá aqui. Ela disse assim: boa noite.
O sonho, quem teve é o meu marido, o Kaique. O marido dela que sonhou, então ela tá mandando por ele. Ele teve o sonho 3 vezes. Sonhou que acordou de madrugada e o carro e a moto estavam sendo roubados na garagem da nossa casa. Ele não consegue ver quem é. O portão da casa fica aberto, mas a pessoa não consegue levar. No último sonho, a moto já tinha sido levada até próximo do portão, mas não saiu. E ele não consegue quem quer levar essa moto. Em outros sonhos que ele teve, levaram um carro. Esse sonho, quando você sonha com moto, carro, significa ministério. Ministério. Então, estão tentando levar algo no mundo espiritual, ou travar na vida do seu esposo. Fala para ele orar, jejuar, que Deus não vai permitir. Tanto é que não levaram, mas no outro não levaram. Tentaram levar a moto e ficou. Então esse é o lado espiritual desse sonho. Fala para ele orar, jejuar, que não vão conseguir parar ou levar algo que ele tem no mundo espiritual, que é o ministério. O ministério que Deus deu a ele. Mas ele não prega, não canta, não ora, eu não sei. Eu sei que ele vai chegar um dia que ele vai fazer isso, porque isso significa ministério. Isso aí, é um chamado que está sendo ali arquitetado para travar, né, pastor? Para tirar dele algo que Deus deu para ele. É isso aí, Kaique, o marido dela é o Kaique. O Kaique, forte abraço para você. Maravilha. Chegou até engasgar aqui. Esses foram os sonhos selecionados pelo pastor Denis. Nosso episódio explodiu hoje. Você deve estar feliz porque a gente passou muito do tempo. Passou do tempo? Muito. Passamos 1 hora do tempo, mas tudo bem. Estamos aqui. Vamos dividir em 2 episódios. Editor, então, né? Editor que ele é bom. Né? É bom. E olha o berço desse negão, hein? Aí, pastor Denis. Faltou esse negão beçudo aí, ó. Pastor Denis, foi um prazer receber você aqui. Eu tenho a graça de Deus de caminhar do lado desse homem aqui. Tô lá na igreja com ele também, sendo abençoado, abençoando também aquele lugar. Então, receber você aqui hoje para mim foi muita alegria, pro René também. Com né, certeza, René? sem dúvida, um grande amigo. E eu quero que você deixe suas palavras finais ali para aquela câmera. Amém. Como amigos, eu já sinto a gratidão de estar aqui mais uma vez, e a palavra que eu estou liberando para você, Josué 1,5, que diz: ninguém poderá te resistir todos os dias de tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor Deus está falando para você. Ele está com você e ninguém vai resistir. O que ele estava dizendo isso? Ele sabia que Josué ia ter uma batalha muito longa, que a história diz que ele levou 40 anos. 40 anos batalhando. É a história, não é a Bíblia. Mas o Senhor, prevendo isso, alerta Josué dizendo: ninguém vai te resistir. O exército não vai te resistir, o mal não vai te resistir. E eu falo para você, a doença não vai te resistir, o mal não vai te resistir, a dor não vai resistir o poder de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. É isso aí, minha gente. Você viu? Você viu que bênção. Chave de ouro? Com certeza, 2025 tá bombando, hein, bicho? É isso mesmo. Gente, a gente fecha esse programa de número esse que você tá vendo na tela aqui, agradecendo você por toda a audiência. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu like. Gente, ativa as notificações, pelo amor de Deus. Esse sininho aí, ó. Porque toda vez que entrar episódio novo, vídeo novo, vai aparecer pro teu celular. Tem muita gente que é inscrito e não ativou a notificação. Ativa a notificação. Segue a gente no Instagram. Segue o Pastor Denis, também tá aqui na descrição o @ dele. E tudo isso por quê, René? Porque é necessário. É necessário, pastor? É necessário. É necessário. Tá necessário. Vamos lá. Necessário, é necessário, necessário, é necessário, necessário.